Cumprimento a todos com a graça de nosso Senhor Jesus. Este é o canal da Igreja Presbiteriana Violetas, aqui de Sinop, Mato Grosso, e darei continuidade nas aulas sobre teologia reformada. Ficamos sem gravar essas aulas por algum tempo, mas agora retomamos essas aulas. E eu peço que você assista, compartilhe, se inscreva no canal e que essas aulas possam ser, pelo nosso Deus, abençoadoras para a sua vida e para o seu crescimento bíblico e espiritual. Eu quero começar essa aula, que é sobre o ser de Deus e os seus atributos, lendo Salmos 90 e o primeiro versículo, que diz assim: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Versículo 2: Antes que os montes nascessem, Tu formastes a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Assim iniciamos esta aula, que será subdividida em vários subtópicos do tópico principal, ou do tema principal, o ser de Deus ou a pessoa de Deus. Nós iremos, neste assunto, ou nesta disciplina, tratar de basicamente 4 outras subdivisões, a saber, primeiro, veremos o ser de Deus. Em segundo lugar, veremos os atributos de Deus. Em terceiro, veremos os nomes de Deus. E em quarto, as obras de Deus. O que cada uma destas partes nos ajudará a entender sobre Deus. No primeiro, sobre o ser de Deus, nós iremos meditar à luz da Bíblia o que é Deus. Inclusive, é dito que uma das perguntas do Catecismo de Westminster, que diz quem é Deus, na verdade, deveria ser traduzido o que é Deus. E se quem é Deus ou o que é Deus for corretamente compreendido, precisamos, então, examinar o que é Deus em sua própria essência. E isso, então, vai tratar do assunto que Deus é Espírito, da sua imensidão, da sua imortalidade. Então, em um sentido bem limitado, que eu vou dizer agora, mas será tratado sobre a constituição do ser de Deus. Então, nesta parte, iremos cuidar ou olhar biblicamente. Nós não temos muitas informações sobre isso, mas a Bíblia dá algumas informações que são muito interessantes para a formação desse pensamento, o ser de Deus. Segundo, nós veremos sobre os atributos de Deus. Atributos, alguns pensam em ser qualidades de Deus, mas atributos podemos pensar naquilo que pode definir Deus em seu caráter, em seu poder, em suas ações. Ou seja, os atributos é aquilo que Deus é em sua atuação quando percebemos Ele se relacionando. Então, nós aprendemos dos dogmáticos ou dos teólogos que há 2 tipos de atributos. Aquilo que é chamado de atributo, digamos assim, incomunicáveis, ou seja, apenas Deus possui. Iremos saber sobre eles à luz da palavra. Significa que nenhum outro ser, nenhuma criatura pode possuir esses atributos, porque eles são próprios de Deus, e Deus é somente um. Quando
falamos dos atributos, também há os atributos comunicáveis. Veremos que há as chamadas qualidades ou definições das ações de Deus, por assim dizer, em que ele age com um certo atributo e esse atributo pode ser visto nas criaturas. Exemplo, Deus é amor e as criaturas também amam. Então isso é chamado de atributo comunicável. É aquela perfeição em Deus em que ele concedeu a criaturas possuírem. E veremos a diferença entre esses atributos em Deus e os atributos nas criaturas. A terceira é aquilo que é chamado de os nomes de Deus, né? Então, os nomes de Deus são definições pactuais ou de suas promessas, ou também de seu relacionamento, de seu caráter santo em cumprir e agir com o seu povo. Então vemos que na Bíblia é dito que Deus tem vários nomes, alguns mais constantes, outros aparecem bem menos, mas a Bíblia mostra os nomes de Deus. Então é uma maneira de sabermos como Deus age como o Senhor do pacto do seu povo, como ele cumpre essas promessas, como ele nos socorre e protege. Então, neste outro, digamos, subtópico do tópico principal, nós veremos, então, os nomes de Deus. Por último, nós temos sobre a questão das obras de Deus. O que são as obras de Deus? Veremos algo antecedente sobre o decreto de Deus, sobre as obras de Deus, da criação, da salvação, da providência. Então, aqui veremos as ações de Deus nelas e examinando elas a partir do que a Bíblia revela vindo do próprio Deus. Então, nós conhecemos Deus também por meio de suas obras, por meio de seus decretos, da sua providência. Então, nós iremos tratar nessa aula sobre o ser de Deus, né, nessa perspectiva. E aí talvez você possa perguntar, o porquê não foi dito sobre a Trindade? E por quê? Eu vou trabalhar, né, o tópico Trindade em uma outra aula apenas para esse assunto. Então, devo lembrar aqui que quando falamos do ser de Deus, nós vamos mencionar que ele é pessoal. E ao dizer que ele é pessoal, iremos apontar a questão de que ele subsiste em 3 pessoas. Porém, o estudo sobre a Trindade iremos fazer a partir de uma aula específica e voltada para este assunto, pois esse não é um assunto muito simples, é um assunto que demanda algumas reflexões, responder alguns questionamentos. Então, por isso que vamos trabalhar ele de forma separada, embora estarei mencionando o assunto Trindade em todos esses 4 subtópicos aí. Para a doutrina da Trindade, eu recomendo esse livro aqui, A Trindade, de Robert Litton. É um livro recente, um trabalho acadêmico muito amplo e traz a abordagem, né, histórica, teológica, prática da doutrina da Trindade e todos os debates que houve em torno dos credos antigos, os teólogos. Então, este nós iremos usar na exposição da doutrina da Trindade, que será a próxima aula. Não a próxima, porque nós iremos trabalhar várias subdivisões aqui dessa aula. Essa aula nós iremos nos orientar bastante com esse livro aqui, né? O Ser de Deus e Seus Atributos, aqui do Dr. Heber Carlos de Campos. Ele traz
à luz da Bíblia, muitos assuntos embasados na Escritura, sobre atributos de Deus, comunicáveis, os nomes também da Trindade. Então, é um livro que eu recomendo, e, na verdade, toda a série que o Heber Carlos escreveu é uma série muito boa sobre o ser de Deus, tá? Então, vamos já aproveitar essa introdução aqui e dizer algo que está na Escritura sobre o ser de Deus. Aqui em João capítulo 4, nós temos umas palavras de Cristo que nos ajudam a entender essa temática do ser de Deus. Em João capítulo 4, versículo 24, Jesus disse assim: Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Essa afirmação aqui, Deus é espírito, ela é a inicial para compreendermos o que é Deus. A palavra espírito, ela aqui está sendo usada para algo que não é material, porque a palavra espírito, ela pode significar vento, a palavra espírito pode significar disposição, né? Alguém está com o espírito animado, né? Disposição. A palavra espírito pode se referir aos anjos, mas o tipo de espírito que o anjo é, obviamente, não é o tipo de espírito que Deus é. O anjo é um tipo de espírito que foi criado e não tem todos os atributos de Deus. Já Deus é um espírito superior. Então, aqui é dito espírito, mas nós devemos lembrar que também os demônios são chamados de espíritos, mas agora são anjos que estão moralmente e espiritualmente depravados e destruídos, né? E, por último, podemos também mencionar que o ser humano, a Bíblia diz que ele tem espírito. E isso não tem nada a ver com o tipo de espírito que Deus é. Além do que, podemos dizer que também espírito pode apontar para algo espiritual. Então, quando Jesus aqui diz que Deus é espírito, ele está usando esse termo para Deus para ensinar aos seus, e aqui no caso a mulher samaritana, mas a Escritura é para todos os servos de Cristo, ensinar para os seus que Deus é uma forma imaterial. Deus tem uma existência além da nossa. Então, ele é espírito. E nós não podemos definir esse espírito a partir dos demais espíritos que temos na Escritura Sagrada. Porque os demais espíritos, eles não estão em todos os lugares, já Deus está. Os demais espíritos, como já mencionei, foram criados, Deus não. Os demais espíritos dependem de Deus para existirem, e Deus, ele é autossuficiente, ele não depende. Então, nós precisamos, então, trazer para a nossa mente, o nosso coração, sobretudo quando adorarmos a Deus e quando buscá-lo, é que nós estamos lidando com um ser superior a tudo que nós sabemos e conhecemos. É o Deus eterno, que é chamado aqui de Espírito. Espírito. Então, este é um ponto que você precisa guardar e aprender, porque senão nós teremos algum tipo de relacionamento com Deus errôneo. Não que isso é uma maldade do ser humano, já que o próprio ser humano é limitado e ele precisa ser ensinado e corrigido. Mas na medida que você entende isso, as suas orações, a sua adoração precisa chegar diante de Deus com essa concepção bíblica de que ele é espírito. Ou seja, ele está acima de qualquer percepção ou de qualquer coisa
ou de qualquer pessoa que nós conhecemos. Há ainda uma outra verdade na palavra de Deus que o apóstolo menciona a Timóteo. E aí nós podemos invocar aqui para ajudar nessa compreensão, né? Está aqui na carta a Timóteo, no capítulo de número 6 e o versículo de número 14 e 15. 14, 15 e 16. Olha só o que a palavra de Deus diz. Aguardar este mandato imaculado, irrepreensível, até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. A qual, versículo 15, a qual no tempo certo há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem ninguém jamais viu, nem é capaz de ver. A ele honra e poder eterno. Amém. Então, como vimos aqui, o texto diz algo sobre o ser de Deus, que ele é imortal. Agora, é dito que ele possui imortalidade. E essa qualidade aqui de possuir é muito mais do que ter recebido de alguém. Aliás, ele não recebeu de ninguém. Ele possui porque é algo próprio dele. É ele que é o único imortal por natureza original. Ele é imortal por necessidade por si mesmo. Então, quando nós lemos as palavras de Jesus, que Deus é Espírito, nós devemos pensar que esse Espírito, que é Deus, que é imortal, ele tem o tipo de imortalidade original, o tipo de imortalidade que é própria do seu próprio ser, que não há nenhum outro ser que seja imortal de forma original e por si mesmo. Todos os outros que possuem a imortalidade é porque eles receberam de Deus. A alma imortal, espíritos dos anjos, eles são imortais porque Deus concede a eles e Deus que mantém eles, digamos assim, imortais. Agora, a imortalidade original, a imortalidade do ser e do próprio ser e por si mesmo, somente Deus possui, somente Deus pertence. Então, isso nos ensina que a concepção que nós devemos ter de Deus deve estar além de concepções que nós temos a respeito das criaturas. Então, tudo que será dito de Deus é dito de uma forma analógica. Nós temos alguma percepção ou algum entendimento sobre Deus quando ele se revela a nós com algumas analogias. Uma delas é essa questão do Espírito. Quando nós pensamos em anjos ou pensamos no espírito do homem, estamos tendo algum vestígio para compreender o que Deus é, mas não completamente e não plenamente num sentido comparativo. Então, essa é a doutrina do ser de Deus quando se fala de sua constituição, quando fala do seu próprio ser. Nós temos um Deus que é infinitamente superior, mesmo usando esses termos que são, às vezes, limitados. Então, essa é a concepção correta que nós temos de Deus.
da sua grandiosidade. Ele é sublime, ele é incomparável. E, aliás, que é por isso que o próprio Deus condena a idolatria, pois ele mesmo questiona os seus servos, dizendo: a quem vocês vão me comparar? Então, não se pode comparar no sentido de que você vai prestar adoração àquele objeto comparado, né? Então, veja, para você entender isso que eu estou dizendo, no Salmo 90, salmo muito conhecido, Salmo 91, por exemplo, é usado alguns termos que não estão descrevendo o ser de Deus, mas essa, digamos, comparação, essa analogia serve para nós termos algum contato real, verdadeiro, limitado, porém, com esse Deus que é um espírito imortal, infinito, né? E incomparável a tudo que temos. Olha só o Salmo de número 91, que é um salmo conhecido, que fala sobre habitar no esconderijo do Altíssimo, mas observe só no versículo 4 o que é disso. O que é dito sobre isso? Ele o cobrirá, está falando de Deus a respeito do servo, né? Ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você estará seguro. A sua verdade é proteção e escudo. Olha só. Então aqui fala de como que se Deus tivesse asas. Aqui estaria invocando aquela imagem que o judeu tem de um querubim em cima da arca? Talvez. Aqui está invocando aquela imagem que o servo de Deus teria de um pássaro, né? Ou mesmo como disse Jesus, né? Quando a galinha tenta esconder os seus pintinhos debaixo da sua asa. Talvez. Mas note que qualquer que seja a aproximação, isso não está trazendo uma descrição do que é Deus, porque Deus é espírito, porque Deus é imortal. Esse espírito imortal é o Criador que está além de tudo que nós podemos compreender. Então, tudo que ele traz para nós a respeito de si são pequenas demonstrações do que ele é a partir de analogias ou de comparações. Então, aqui, eu estou usando essa aula aqui de introdução sobre esses assuntos, né? O ser de Deus, os atributos de Deus, os nomes de Deus e as obras de Deus. Estou já trazendo essa apresentação, incluindo esta parte aqui de dizer que ele é um espírito, né? Aliás, ele é espírito, e ele é esse ser imortal que está além de toda compreensão e comparação. E Deus, ao fazer esse tipo de analogia a respeito dele, né? E nós veremos também que ele usa muito aquilo que é chamado de antropomorfismo, ou seja, formas humanas, né? E antropopatismo, sentimentos humanos, para descrever algo a respeito dele. Isso tudo tem que ser corretamente compreendido e definido dentro da concepção de que Deus é o Espírito por excelência, o imortal por excelência, superior e incomparável a tudo que nós conhecemos. Daí vem aquela necessidade escriturística de que nós só podemos saber sobre Deus aquilo que Ele revela. E daí você vai compreender as benditas palavras de Cristo em João capítulo 17 e o versículo 3, que diz o seguinte, olha só que interessante, capítulo 17, então nós sabemos que aqui Jesus ele está encarnado como o Filho do homem, e ele então vai falar do ser de Deus.
ou de conhecer a Deus. E olha só o que ele diz em João 17:3, Jesus falando com Deus Pai. E a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então notamos aqui que essa realidade do único Deus verdadeiro, Jesus aqui ao falar com o Pai, porque como compreenderemos no ensino da Trindade, tudo que é dito da divindade é dito de uma pessoa, como é dito das três pessoas. Então, às vezes, Jesus é chamado de único soberano, mas isso não exclui o Pai e o Espírito. E aqui ele está chamando o Pai de único Deus verdadeiro, e isso não exclui nem o Filho, nem o Espírito de ser ambos Deus com Deus Pai. Mas o ponto que eu destaco aqui é que está dizendo que ele é o único Deus real. Ele, quando diz o único Deus verdadeiro, não está necessariamente preocupado em dizer que ele é o verdadeiro em comparação com os falsos. Isso também está incluído. Mas o que está mostrando aqui é porque ele, de fato, é o único Deus real que existe. Todos os demais não existem. Verdadeiro aqui é de real, verdadeiro aqui é o que pode ser provado, porque apenas quem é Deus pode de fato possuir os atributos da divindade. Então, é necessário conhecermos a Deus, e Jesus diz aqui que isto é vida eterna. Olha só, é tão importante, é tão necessário, é tão sublime, é tão abençoador conhecer Deus, que Jesus chama esse exercício da fé bíblica, de conhecer a Deus por meio de um relacionamento a partir de Jesus Cristo, ele chama isso de vida eterna. Então, se queremos usufruir a vida eterna, temos que conhecer a Deus. É isso que Jesus está ensinando. Então, estamos aqui findando essa aula, né? Estamos retomando aí as aulas. Então, Teologia Reformada, estamos fazendo esse curso aqui no canal da Igreja Presbiteriana Violetas. Peço que você se inscreva, curta, compartilhe. E vamos, então, lembrar que esta aula foi uma aula de apresentação sobre o ser de Deus. Então, falamos e já apresentamos alguma coisa sobre o ser de Deus, seus atributos comunicáveis e incomunicáveis, sobre os nomes de Deus e as obras de Deus. Iremos agora trabalhar em diversas aulas. Que Deus abençoe você, que você continue tendo um amor pela verdade para conhecer mais o Senhor, seu Deus. Deus te abençoe.